Vocês fizeram melhor do que o que eu pedi. Meu Deus do céu. Eu tô falando. Agora eu posso falar. Quem estava aqui na vigília? O pastor Diego não está aqui. Não, né? É que o pastor Diego é meu pastor também. Então eu posso falar. Cara, muito massa vir aqui, gente. Ai, ai, meu Deus do céu. Me ajuda, Jesus. E meu pai tá aí? Tá, veio de Corumbá. Aí eu saí de casa ontem falando: amanhã eu prego lá na Parede Preta. Ai, que legal, gente. Muito massa que Deus faz. Mas eu acordei essa manhã, quando eu abri a janela do quarto, né? Eu disse pro meu esposo, eu falei: quantas manhãs em Corumbá que eu levantava pedindo só para poder viver o que eu estou vivendo aqui hoje. Deus é cumpridor da sua palavra. Deus é cumpridor da sua palavra. E eu louvo ao Senhor por esse dia. Louvo a Deus pela vida do pastor Felipe, pela vida da Jéssica. São amigos, né, que o Senhor tem nos dado. É legal, né? Deus, Ele vai apresentando os seus amigos para nós. Isso é muito legal. Deus é incrível. E eu creio que Ele tem para falar um pouco mais conosco nessa manhã. Eu gosto muito das manhãs de domingo. Elas são diferenciadas, né? É porque foi numa manhã de domingo que nos deu a oportunidade de estarmos aqui hoje. Se você ainda não entendeu, eu vou te explicar. Cristo vive. As manhãs de domingo são diferentes. Faz nos lembrar que há uma graça que nos alcança todos os dias, não é? Deus continue abençoando o pastor, os pastores jovens. Depois agradeçam também ao pastor Diego, porque era para mim estar na escola dominical, dando aula para as irmãs do coque lá na Assembleia. Cara, muito legal. Vamos lá. Ezequiel, capítulo 47. Abra a sua Bíblia aí comigo. Ezequiel, capítulo 47. Eu vou ler aqui na minha versão, tá? Ezequiel 47 diz assim: depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. E as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000. Ah, meu Deus! E era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Amém? O versículo 12 diz assim:
E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Amém. Tu és tudo que eu mais quero, o meu fôlego é em estou aqui. Pai, eu amo teu sorriso é vida em mim. Eu seguro, diga isso. Confio em ti, confio em ti. Quero me leva-me onde eu estou, no lugar aos teus pés, pois a tua quero ter. Hoje o Espírito nos convida a irmos mais profundo na sua presença. Hoje o Espírito nos convida a mergulhar mais. Oh, ai, aleluia. Oh, glória. Aleluia. Diga isso junto comigo. Pai, Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir, leva-me onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés, pois a tua quero, eu quero ver, eu quero ver. E diga, diga, e tudo que eu mais quero é te ver, envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, envolva, tua majestade é. O Rei está aqui. Tudo que eu mais quero é te ver, envolva com tua glória. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. O que é que os anjos veem? Ele faz se prostrar. O que é que os anjos veem? Que os fazem cantar santo. Ah, faça-nos ver, Senhor. Faça-nos ver, Senhor. O que foi que eles viram? Olha isso aqui, ó.
Isaías entrar na sala do trono, é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã, antes de você sentar. Você pode pegar os capítulos anteriores e você vai dizer, você vai ver Isaías falando o tempo todo: ai, ai, ai desse povo, ai dessa nação perversa. Só que quando ele chega na sala do trono, que culto foi aquele que Isaías viu? Ele acabou de dizer para mim que vamos experimentar a mesma coisa. Só que quando a gente entra na sala do trono, não é mais ai de ninguém. Aí Isaías diz assim: ai de mim, Senhor. Ai de mim, Senhor. A presença nos confronta. Eu acho que vocês foram confrontados ontem, não foram? Vê que há uma etapa. Ai de mim, Senhor, porque eu tenho lábios impuros e habito em um povo de impuros lábios. Mas a presença que confronta é a mesma que se encarrega de nos purificar. Purifica-nos, Senhor, para podermos entrar na Tua presença. Purifica-nos, Senhor, para poder ver a Tua glória. Santifica-nos, Senhor, porque se não houver santidade, não veremos a Ti. Agora, Espírito Santo, antes da Tua palavra ser ministrada, vá no coração desse meu irmão, dessa minha irmã, vá nos quatro cantos dessa igreja. Senhor, movimenta os ares aqui agora. Derrama da Tua graça sobre nós. Purifica os nossos ouvidos, a nossa mente, os nossos olhos, lábios, todos os nossos sentidos. Leva-nos, Senhor, cativos até a Ti. Prepara o nosso coração para recebermos a Tua palavra, porque viemos aqui nesta manhã para ver a Tua glória, para ver a Tua glória. Manifeste-se entre nós. Prepara a nossa vida para poder sermos confrontados pela Tua palavra e podemos cantar: o que é que os anjos veem, que os fazem? O que é? Os anjos veem e os fazem cantar santo. O que é que os anjos veem e os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem e os fazem cantar santo? Lindo, lindo, lindo és, glória a quem? Só a Ti. Oh, lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu Te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu Te dou, oh meu Jesus, Jesus. Lindo, lindo, glória eu Te dou, Jesus. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto, aos Teus pés me rendo. Quero ver. Sente glorificando ao Senhor. Aplauda Ele, aplauda Ele. Ele merece toda a glória, toda a adoração, todo o louvor. Você trouxe bolo?
Você trouxe bolo? Você tem galardão, viu? Você tem, Érica, galardão, hein? Ó, vocês não param, não. Não, vocês não param, não. Essa passagem de Ezequiel é muito legal, gente. Ela mostra para nós que nós não nós não conquistamos mais em Deus porque nós não queremos. O nosso nível espiritual é determinado por nós mesmos, sabia? A gente decide até onde a gente vai. Eu costumo sempre dizer a Deus nas minhas orações, principalmente quando eu experimento alguma coisa diferenciada, e às vezes a nossa alma ela fica extasiada pela presença, e você tem que ter liberdade com Deus, porque, gente, Deus tem senso de humor, tá? Tem que ter, porque para lidar com a gente só tendo senso de humor, né? Somente comigo. Aí, quando eu estou ainda inebriada por aquilo que estou vivendo, eu digo para Deus assim: não me engana não. Eu sei que tem coisa a mais além disso aqui que eu acabei de receber. Eu quero mais. Eu quero mais. Então nós determinamos até onde nós vamos com o Senhor, porque Ele diz que se buscarmos nós o encontraremos, e muitas vezes nós não temos mais porque não buscamos. Qual é o ápice da vida espiritual de todo cristão? Só o céu, irmão. Só o céu. Só lá que a gente vai receber por completo tudo aquilo que desejamos, porque essa carne ela não aguenta. Eu criei o hábito de pregar com pedestal exatamente por isso, porque muitas vezes eu chegava para ministrar e o meu corpo físico não aguentava. Quantas vezes pelas lutas ou até mesmo pela presença de Deus preguei agarrada no púlpito, com medo de cair. E a nossa vida cristã é uma evolução. É por isso que a palavra diz que nós somos como a luz da aurora. Nós vamos crescendo até ser dia perfeito. Esse dia perfeito, como eu já te disse, é só no céu. Então nós não conquistamos mais porque não queremos, porque se nós buscarmos mais, Deus vai nos levar a uma plenitude da presença dEle. Não é errado você buscar mais e buscar inclusive experiências com Deus, dons espirituais. Olha que legal. Todos nós nascemos com uma aptidão espiritual. Por exemplo, Deus, quando planejou o seu nascimento, Ele programou algo para fazer na sua vida e através da sua vida. Isso não é predestinação, isso é um projeto, e você só faz ele se você quiser. E nós nascemos com dons que Deus nos dá no nascimento. Todos vocês aqui nasceram com um dom específico de Deus, todos nós. Mas há dons que nós precisamos buscar, porque há coisas que o Senhor deixa ali como que um self-service, sabe? Um drive-thru. Você precisa ir lá atrás. Deus, o Senhor me deu o dom da palavra, eu quero o dom de cura. Eu quero o dom de variedade de línguas. Eu quero o dom de discernimento espiritual. E olha, era um das que a gente devia mais pedir, né? Então nós determinamos até onde nós podemos chegar em Deus. E eu vou te citar alguns exemplos da Bíblia para você ver que quem determinou até onde eles iam foram eles mesmos. E o Espírito sempre vai estar à vontade para liberar sobre nós aquilo que nós buscamos. Então você hoje está sendo convidado
a buscar no Senhor um nível mais profundo daquilo que você já tem alcançado. É muito interessante você ver na palavra, porque a gente vê que a vida do ser humano ela é normal para todo mundo, inclusive para esses que aqui estão na Bíblia, que a gente cita que não eram super crentes. Eu gosto muito do relacionamento de Marta, Maria e Lázaro com Jesus, porque você via neles uma intimidade, e eu já ouvi muitas pregações falando sobre isso, né? Sobre ser amigo de Jesus, porque Lázaro não tinha cargo, Lázaro não era discípulo, não era apóstolo, mas Lázaro era amigo de Jesus, e por ser amigo de Jesus, experimentou algo sobrenatural, que foi ser trazido de volta à vida após a morte. E é legal que daquele jantar lá em Betânia, já eu vou falar mais um pouco sobre ele. É interessante aquele jantar, porque os fariseus que ali estavam buscando matar Jesus e a Lázaro. Então não se iluda, se você é amigo de Jesus, você também vai ser perseguido, você também vai ser confrontado por causa de Jesus, porque eles estavam incomodados, porque o fato de Lázaro estar vivo era a prova do milagre de Deus. O fato de você estar vivo é a prova do milagre de Deus na sua vida. Olham para você e veem Deus resplandecendo em você. Olham para a tua história e dizem: nossa, se não fora o Senhor que estivesse ao lado dele, ora diga a Israel, se não fora o Senhor, os nossos inimigos teriam nos matado, negativo, teriam nos comido vivos, gente. É pegada canibal, o negócio é mais tenso, né? Você vê assim, é o inimigo das nossas almas. E essa intimidade com Jesus acarretou inimigos. É por isso que nós devemos ser inimigos do mundo, amar os que estão no mundo, mas inimigo das práticas daqueles que estão no mundo. E essa amizade de Marta, Maria e Lázaro traz para nós nas Escrituras aquilo que situações do cotidiano dessa amizade muito legal, porque você vai ver lá no capítulo 10 de Lucas, num jantar de novo, porque Jesus gosta de comer, gente. É por isso que crente gosta de comer. Aí você vê Jesus num contexto de jantar, Marta assoberbada pelos afazeres da vida, e você vê a Maria aqui nesse momento escolhendo a boa parte. Vocês conhecem bem a história. Ela escolhe se assentar aos pés de Jesus, parar para poder ouvir. Marta, assoberbada pelos problemas da vida, ela se deixa levar pelas situações e quer inclusive questionar a forma da adoração da Maria. Mas é legal, porque na igreja a gente precisa da Marta, a gente precisa da Maria, porque é a Marta que organiza as cadeiras aqui do culto, a Marta é a primeira a chegar, a Marta é a que serve na mídia, a Marta é que chega antes para poder passar os louvores. Então não adianta nada a Maria querer escolher uma boa parte se não tem a Marta trabalhando por trás. Então as Martas são essenciais e nós nos completamos, cada um nas suas funções dentro do corpo de Cristo. Mas olha como a vida é uma evolução, porque no capítulo 10 de Lucas, Marta trabalha e Maria escolhe a boa parte. Só que quando a gente vai para João capítulo 11, no episódio da morte de Lázaro, em que elas esperam Jesus chegar e Jesus não chega, isso aqui é assunto para outro dia, vocês me chamam para vir pregar sobre isso, porque eu gosto de pregar sobre João 11. E aí você vê agora que a Marta mostrando a sua personalidade, e antes mesmo de Jesus entrar em Betânia, Marta corre ao encontro de Jesus antes dele chegar na aldeia. Isso aqui também é um negócio muito legal, porque tem gente que não fica esperando Jesus chegar, ele faz a parte dele, ele vai em busca, ele
jejua em casa. Ontem eu comentei isso na igreja que eu pregava em Aquidauana. Eu falei, olha, é muito fácil você transferir para o pregador a responsabilidade de fazer o fogo descer, quando durante a semana inteira você nem pegou na Bíblia. É muito fácil você querer exigir do pastor Felipe um culto power, topzera, se você não tirou 5 minutos de oração durante toda a semana. Nós aqui somos apenas canais para quem está disposto a receber, mas para receber, lembra que eu te disse, tem que buscar. E aí você vê a Marta mostrando para nós o que devemos fazer diante de Jesus. A gente não tem que esperar ele chegar, a gente tem que correr ao encontro dele, buscando por uma solução, buscando por uma resposta, buscando pela presença dele. E é legal porque a Marta, isso aqui também é para quem tem intimidade, porque não é qualquer um que tem liberdade de chegar assim de Jesus. Ela já chega metendo o pé na porta. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. É tipo assim, olha lá, tu tá me devendo, hein? Eu já fiz isso aí com Deus. Quantas vezes não é botar Deus na parede, quem sou eu, mas eu gosto de confrontar o meu Jesus e o meu Deus na palavra dele. É igual as crianças falam lá em casa. Sabe aquela história do na volta a gente compra? Eles me fazem questão de lembrar, a senhora falou que na volta a gente ia comprar. Nós não somos um filho falando com o pai. Eu gosto de lembrar ele, o Senhor falou para mim na tua palavra que iria acontecer. Por que até agora não aconteceu? Eu não estou falando de mim mesmo, foi a tua palavra. Tu acha que foi como que Jesus venceu no deserto? Não foi liberando a palavra? Pela palavra ele repreendeu a Satanás. Pela palavra repreendemos a Satanás, e é pela palavra que nós conquistamos coisas maiores no reino espiritual. Por exemplo, você precisa de proteção. Não é aquele amuleto de deixar o Salmo 91 lá em cima da mesa lá na tua casa, não, mas você tem autoridade para proferir o Salmo 91 dentro da tua casa. Quando a enfermidade chega, não é que Deus precisa ser lembrado, mas é para isso que a Escritura serve, para nós lembrarmos a nossa alma daquilo que está escrito na palavra. Você acha que está falando com Deus, mas na verdade você está sendo usado para falar com a própria alma. A enfermidade chega e você lembra a própria alma e verbaliza para o Senhor. A tua palavra diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades, o Senhor tomou sobre si, ferido, cativo pelos nossos pecados. É pela palavra que nós lembramos, inclusive no momento do ofertório, que nós estamos esperando Deus nos retribuir conforme aquilo que oferecemos a Ele. É por isso que eu gosto do que nós lemos quando todas as vezes vamos falar sobre dízimos e ofertas, quando nós vamos lá e pegamos a palavra e pegamos Malaquias 3:10, que fala: trazei todos os dízimos à casa do Senhor. E eu gosto muito disso aqui. Olha como que Deus gosta de ser confrontado pela própria palavra dele. Aí ele fala assim: olha, dizimem e ofertem. Se vocês dizimarem e ofertarem, ele diz assim: fazei prova de mim. Aí ele diz assim: vamos ver se vocês fizerem prova de mim, se eu não abrirei as janelas do céu. É tipo assim, o devorador bateu na tua porta e você vai dizer: Senhor, tua palavra diz que se eu for fiel dizimista e ofertante na tua casa, as janelas do céu estarão abertas sobre a minha casa. Então eu tenho autoridade para repreender o devorador, para repreender a escassez, para repreender a porta fechada. Você está entendendo o que eu estou te falando? Diga amém, está ou não? Então vá buscar algo mais. Confronte na palavra. É isso que o salmista fazia quando a alma estava abatida. Olha que intimidade era essa. Por que te abates, ó minha alma? E por que te inquietas dentro de mim? Pergunta para a alma. Aí ele já vinha com a resposta: espera em Deus. Espera em Deus, pois eu sei que eu ainda o louvarei. Confrontados pela palavra, Marta sabia o que era isso. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí Jesus fala: Marta, olha, lembra da história da palavra? Uma mulherzinha que sabia de Bíblia, viu? Era a dona Marta. Aí, abre a tua Bíblia aí comigo, para não falar que eu estou falando coisa de mim. Vamos lá. Aí ela vai lá e encontra com Jesus, ao capítulo 11, versículo 20. Aí
Jesus fala para ela: ó, o teu irmão há de ressuscitar. Aí Marta, conhecedora das Bíblias, da teologia, porque crente tem que ter teologia. Aí ele fala assim: ó, eu sei, Senhor, eu sei que ele há de ressuscitar. Mas ela estava no nível que ela conhecia. Vê que a gente conhece Deus no nível que a gente experimenta. Ah, mas essa luta está muito grande, porque ainda não conheceu um Deus maior do que essa prova. Por que que Davi tinha autoridade para falar com o gigante como ele falou? Porque o nível dele era mais profundo. Ele já havia visto o urso, matado o leão. Ele sabia como enfrentar. Ele havia enfrentado inclusive rejeição dentro de casa. Quando ele chega só para abençoar os irmãos, o que o irmão dele fala? O que você já vem fazer aqui, ô exibido? Já vem encher o saco aqui, porque... Então quando ele chega diante da afronta do Golias, é tipo assim: essa prova, tu não sabe o que eu vivi ano passado, colega. Entra na fila, porque essa aí não veio para me abalar não. Muda a fase, porque eu já estou em outro nível, ó. Ela estava naquilo que ela conhecia. Eu sei que o Senhor o meu irmão há de ressuscitar no grande dia. Conhecedora da palavra, confrontadora da palavra, mas naquilo que ela conhecia. Aí Jesus fala: peraí, Marta, não, eu exijo um nível mais profundo de você, porque tu anda comigo. Não, eu não estou falando sobre isso não, Marta. Eu estou dizendo para você que eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. E Jesus libera uma palavra para Marta: crês tu nisto? Foi tipo assim: vem aqui, Marta, bora descer mais um côvado. Vem aqui, Marta, vamos experimentar outro nível. A palavra ela é tão confrontadora, porque agora você já vê a Marta pensando assim: peraí, tem coisa além do que eu estou experimentando. Tem coisa mais profunda nesse Jesus aí. O que ela faz? Ela sai correndo e ela fala: Senhor, eu sei que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E depois que ela libera a palavra, lembra da Maria, que havia escolhido a boa parte. Havia chegado num limite. Ela conhecia a boa parte, mas não tinha ido mais profundo. Ela chegou num nível que ela pensou que seria o ápice daquilo que ela poderia experimentar, a ponto da provação fazer a Maria, que escolhia a boa parte, agora já não estar mais assentada aos pés de Jesus. Aonde Maria estava? Maria estava assentada junto com as capideiras, que eram pagas para chorar. Eu vou abrir aqui um parêntese para liberar sobre a tua vida uma palavra. Quantas vezes em meio às provações nós nos assentamos com pessoas que não deveríamos estar, porque tem gente que só vai nos levar para cenários de derrota e só vai nos fazer ver a superficialidade, só vai nos fazer ver o problema. Enquanto você permanece assentado, você não experimenta coisas maiores em Deus. Qual é a posição então, missionária? É de joelho que a gente alcança misericórdia. É de joelho que a gente desce ao nível mais profundo. Em nome de Jesus Cristo, na porta da tua casa não vão ter capideiras chorando a tua derrota. Na porta da tua casa não vai acontecer como aconteceu lá na casa de Jairo, porque Jesus chegou e está mandando todo mundo que só conta derrota na tua vida ir embora. Não tem morte na tua casa, não tem amigos falsos na tua casa, não tem gente que é teu amigo na prova, mas quando tu está na bênção eles se afastam de você. Deus tem coisas extraordinárias para a tua vida e para a tua casa. Pega essa palavra. Agora Maria, na superficialidade que estava, é confrontada a ir a um nível mais profundo, porque ela agora, por causa da dor, se assenta e fica em casa chorando. Vê como é?
uma hora escolheu a boa parte. Quando Jesus chama ela a um nível mais profundo, quem não tem experiência se assenta e só fica no mimimi, né? Senta e chora. Só chora, só reclama, murmurador. Você pergunta, ele vive na prova, ele sempre está na prova. Está na prova ainda porque quer. Vai pagar o preço, vai para o monte. Bora lá para os parques dos poderes, gente. Bora para o monte. Vamos fazer alguma coisa para poder mudar essa fase, essa estação. E agora a Maria, que estava escolhendo a boa parte, está assentada. Porém, eu estou aqui hoje como Marta e venho trazer para você uma boa notícia. Marta experimenta algo diferente com Deus. No diálogo dela com Jesus, Jesus pergunta: crê, Marta, que eu posso trazer teu irmão à vida? A palavra entra de uma forma tão poderosa que Marta precisa dividir isso com alguém. Aí ela sai correndo ao encontro da Maria, entra na casa e libera uma palavra. Diz: Maria, Jesus chegou e mandou eu vir aqui te chamar. Jesus chegou e mandou eu vir aqui chamar vocês tudo. Bora viver um nível mais profundo, vamos, porque quando nos encontramos com Ele, a palavra no nível mais profundo é: Maria, se creres, se creres, se creres, verás a glória de Deus. Desce mais, desce mais, experimenta mais. Escolheu a boa parte. Por um tempo se assentou e agora ela está ouvindo o próprio Jesus liberando uma palavra de autoridade. Se creres, verás a glória de Deus. E ela desce num nível tão profundo a ponto de ver o irmão que jazia 4 dias morto ser trazido à vida com uma palavra: Lázaro, vem para fora. Aí lembra que eu te falei do jantar lá em Betânia, na casa deles? Agora olha que legal isso aqui. A Maria, que havia escolhido a boa parte, que por um momento ficou assentada, agora ela já chegou no nível mais profundo. Eu te falei um pouco sobre isso na vigília. Agora a gente vê a Maria pegando tudo que tinha, quebrando e jogando aos pés do Senhor, derramando aos pés do Senhor, indo a uma dimensão mais profunda. Está entendendo? Que quando você entra na dimensão mais profunda, você não se importa com aquilo que está à sua volta. O que você só quer é adorar ao Senhor. Ela precisava demonstrar para Jesus que ela estava em um nível muito mais profundo do que o capítulo anterior do Evangelho de João, porque agora ela já tinha visto a glória de Deus. E quando vemos a glória de Deus, não importa o que o mundo pensa ao nosso respeito, a única coisa que nós queremos é a imersão, é descer a um nível muito maior. Agora você vê a Maria quebrando o vaso de puro nardo, derramando aos pés de Jesus e secando com seus cabelos. Todo mundo questionando, mas quem desce a um nível mais profundo experimenta o que a Maria experimentou. O que, missionária? 2 coisas. Primeiro, Jesus, o justo advogado, aquele que no próprio Evangelho de João já fala: temos porém um advogado que intercede por nós. Esse mesmo advogado se levanta agora na casa para defender a Maria. Eu te dou uma garantia: se você descer ao nível mais profundo, você não vai precisar gastar o teu latim, nem as tuas lindas palavras. No silêncio, Deus te justifica. Quando você fica quieto, o próprio Jesus se levanta e é a tua justificativa. É por isso que ele dizia para Josafá: ficai parado e vede o grande livramento que o Senhor dará para você hoje. Ele se encarrega de nos defender. Segunda coisa que acontece com Maria, para quem desce ao nível mais profundo e vê a glória de Deus, agora aquilo que a Maria fez está reincendiando por toda a casa. A Bíblia diz que o cheiro da adoração da Maria invadiu toda a casa. Quando você descer ao
ao nível mais profundo, não vai ter jeito. Podem até tentar te segurar, mas a adoração vai invadir a tua casa. Entrou no teu quarto, pega aí, entrou na sala, entrou no escritório, foi lá no trabalho, foi na tua empresa. O cheiro da adoração invade toda a casa. É isso que experimenta quem desce ao nível mais profundo. Vê que é uma evolução de passo em passo, medindo 1000 côvados, descendo mais. Começa na boa parte, experimenta o sobrenatural, vê a glória de Deus, e agora ela entende que ela não precisa mais ver para poder crer. Agora ela se derrama, porque entende que quem deve ser adorado é aquele Jesus que ela teve uma experiência gostosa demais. Eu gosto porque quando a gente se decide ir a um nível mais profundo, Deus vira a chave, muda a estação. Isso aqui não é palavra de coach não, tá? Mas de fato é isso que a presença faz. Nos leva ao novo nível, ao novo start, ao novo cenário. Porque agora uma outra Maria, não mais essa aqui, irmã de Lázaro, agora a Maria Madalena, começa a história dela. O único momento que cita essa mulher. Isso aqui é massa demais, porque, gente, se tem um negócio que eu gosto de fazer é pregar. Gente, eu gosto demais de pregar. Se deixar, nós vamos ficar aqui hoje o dia inteiro. Eu vou ter coisa para falar para vocês, porque eu gosto. E eu acho legal isso aqui, ó, porque ninguém fala da Maria Madalena até o capítulo 8 do livro de Lucas. E a gente vê agora aqui, fazendo uma referência para Maria Madalena, muito interessante, porque ninguém fala assim, a Maria, aquela que é amiga nossa, companheira, gente boa, ou a Maria empresária, a Maria que faz uma lasanha top. Não, Lucas faz questão de dizer quem que era essa Maria. Maria é aquela que havia sido liberta de 7 demônios. Isso aqui é assunto para outro dia, mas eu vou abrir só esse parêntese aqui para você. Tem gente que gosta de estereotipar as pessoas. Esse aí só vai até aí. Aquele ali não é o ex-drogado? Aquela dali não é aquela que vivia por aí pela vida? Tem gente que gosta de pôr identidade que não pertence a você. Não é? Não é desse jeito? Gosta de... Lembra quando teve a conversão de Saulo? Não, peraí, já eu falo sobre isso, senão eu já estou me adiantando. Fecha o parêntese aqui. Então você vê que eles fazem menção a uma falha da Maria Madalena. Mas quando a gente desce no nível mais profundo, o meu Jesus é como se ele falasse assim: gente, eu preciso dar um novo contexto para a vida dessa mulher, porque só ficar lembrando que ela foi liberta de 7 demônios não está legal não. Eu preciso mudar por completo a imagem que tem dela. Isso aqui é legal, ó. Jesus é desse jeito. Aí quando chega em Mateus capítulo 27, cita de novo agora a Maria Madalena, mas dizendo o quê? Que ela acompanhava Jesus junto com as outras mulheres de longe. Que momento era esse? No momento da crucificação. Podem até dizer, mas ela acompanhava de longe. Só que tinha um bando de discípulos que tinha pegado a perninha deles e saído correndo com medo de Herodes. Mas as mulheres ficaram, mesmo de longe, Maria estava acompanhando. Você vê aí que evolução. Primeiro liberta de 7 demônios. A transformação aconteceu. Ela experimentou e desceu um pouquinho a mais no nível da presença de Jesus. Aí agora, mesmo num contexto de medo, de perseguição, ela decide ficar, mas é de longe. Calma, todos nós temos as nossas falhas, e é por isso que a graça, ela é imerecida, porque Ele vai e resgata-nos e traz para
perto. Maria Madalena acompanhava de longe. Era como se Jesus estivesse passando por ela e dizendo: calma, Maria, já já nós vamos viver uma intimidade que você ainda não experimentou. Tu tá longe. Mas quando João, no capítulo 20, começa a descrever o momento da ressurreição, a Maria que estava de longe agora senta no coração. Quando? Na madrugada, na imersão, eu preciso ir ver o corpo do meu Jesus e preparar ele. É legal isso aqui, ó, porque a gente vem para o culto querendo receber algo de Deus, só que Jesus, irmão, ele vai além daquilo que a gente espera. A gente vem para o culto esperando receber algo e sai daqui carregando outra coisa. Ela saiu de casa só para preparar o corpo de Jesus. Mal sabia ela o que iria acontecer depois. Ei, bora para a madrugada, bora experimentar um quarto fechado, Maria, vamos, junta as mulheres, bora para a beira do túmulo, vamos ver o que vai ter lá, vamos para um nível mais profundo. Qual é o nível mais profundo, Maria? Vem aqui, vamos lá. Quando ela chega na beira do túmulo, a porta havia sido removida, havia anjos do Senhor dizendo: ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Ela volta, chama os discípulos e dizem: olha aqui o nível. Ela ainda não havia descido. Quando ela ainda estava na superficialidade, ela não tinha entendido o que estava acontecendo. Ela volta para o cenáculo e diz para os discípulos assim: roubaram o corpo do meu Jesus. Pega essa palavra aí. Jesus não dá informação errada para ninguém. Maria foi porta-voz primeiro de uma mensagem que não existia. Ela disse: roubaram o corpo. Jesus falou: não, Maria, volta lá para o jardim e eu vou te mostrar o que de fato aconteceu. Vem João e vem Pedro correndo. Eu gosto do jeito que João fala. O discípulo amado correu mais rápido na frente. Aquele que era mais afoito, que era o caso de Pedro, entra dentro do túmulo, vê aquele cenário dos lenços dobrados. Isso aqui também é massa. Só que João e Pedro, que era a primícia da igreja, a fundação da igreja, o primeiro pastor da igreja primitiva, volta para o cenáculo. João, que é o apóstolo do amor, volta para o cenáculo. Mas a Maria precisava levar a mensagem verdadeira agora. Quando ela fica, ela pensa no nível dela, está falando com um jardineiro, o meu Jesus, que gosta de nos confrontar na intimidade. Vai dentro do interior dela e fala: Maria, tu não é mais aquela dos 7 demônios, e tu não é mais aquela que me acompanhava de longe. Quem é você? Vai lá, Maria, e conta a história verdadeira para os teus irmãos. Diga para eles que eu estou vivo. Começou com 7 demônios, acompanhou de longe, veio para a imersão aqui no Ministério Jerusalém. E o que é que você vai sair do domingo de manhã proferindo? Ele está vivo, 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 vivo. Nível mais profundo. Desce mais, busca mais. A primeira pregadora da ressurreição não foi Pedro, não foi Tiago, não foi Mateus, não foi João, o discípulo amado. Agora eu vou falar aqui, ó, só para nós fechar a parte da Maria. Eu prometo que eu já vou terminar, porque vocês lembram que eu gosto de falar. Aí me vem com essa conversa fiada que Jesus apareceu para as mulheres. Você gosta, né, Pedro? Você gosta, ele gosta, porque as mulheres gostam de falar demais. É ou não? Tu já não ouviu isso? Que, ó, diz que é para me vigiar.
Essa conversa fiada de uns camaradas que fica pregando aí, brincando em cima do púlpito, falando que as mulheres fofoqueiras. Foi por isso que Jesus apareceu para Maria. É nada. Cadê as irmãs? Levanta a mão aí. Eu vou mesmo puxar a sardinha pro meu lado, irmão, porque hoje a coisa anda meio invertida. A gente nunca sabe quem é, quem não é, né? Eu vou porque nós é mulher e nós somos diferenciada. Enquanto Pedro, machão, voltou para o cenáculo com medo, enquanto João voltou para o cenáculo com medo, a mensagem foi liberada para Maria. Não é porque ela gostava de falar, não, é porque ela foi a única a escolher ficar. Enquanto os homens fugiram, ela permaneceu. Irmã, Deus tem uma liberação na tua boca, viu? E não é de conversa fiada, não, é de palavra profética. Enquanto os homens que eram os pais da igreja primitiva tiveram medo, a Maria, que tinha tido 7 demônios, havia escolhido permanecer. E quem permanece no jardim não encontra jardineiro, encontra Jesus. Quem permanece ouve o mestre dos mestres chamando pelo nome, dando uma nova identidade, convidando a um nível mais profundo. Bora, Marias da vida, experimentar um nível mais profundo. E a igreja primitiva começa onde? Em Atos 2, negativo. Começa em João 20, com a mensageira da palavra. Quem? Maria Madalena. Viu como que Deus não sabe brincar, não? Tem que ter senso de humor, né? Pra turma que não gosta de deixar a mulher pregar, não gosta de deixar a mulher falar, Jesus vai lá e escancara. Quem vai ser a primeira a falar que eu tô vivo? Maria. Vambora, eu prometo, eu vou parar já. Calma aí. Aí tu quer experimentar mais? Vamos lá. Vou te dar um outro exemplo. Eu gosto desse. Paulo começa se achando conhecedor das leis. Acha que pode perseguir os cristãos. Mas no caminho para Damasco, ele tem um encontro com Deus. Vivia na superficialidade da lei. Tem muita gente morrendo por causa só da lei, agarrado a tradicionalismos, agarrado aos convencionalismos. Não, Jesus só trabalha dessa forma. Ele não vai além. Se apega às coisas da lei, se agarra. A lei, ela é excelente porque ela determina a postura que nós devemos ter como cristãos. Mas a graça, ela rompe, ela vai além do que se espera. Aí é um encontro no caminho para Damasco. Paulo, está vivendo na superficialidade? Vem aqui, que eu vou te encontrar, só eu e você. É fácil ter visão, né? Eu quero ver você se agarrar na visão espiritual agora. Eu quero ver tu crer quando não está vendo nada. Isso é difícil, hein? Isso é difícil, hein? Quando Deus fica em silêncio e a gente não ouve nada, só vai sendo guiado pela fé. É por isso que a fé é a prova daquilo que se espera e não do que se... Jesus estava dizendo, Paulo, vem aqui. Usa a lei para benefício, sim, mas eu vou te mostrar um nível mais profundo. Vou ter um encontro com você. Aí Jesus vai e descaracteriza o Paulo. Aí chega lá e Ananias. Lembra que eu te falei da Maria sobre os 7 demônios e sobre aquilo que as pessoas colocam sobre nós? Vai lá, Ananias, na rua direita, orar por Paulo. Quem? Aquele que persegue os crentes? Não, Ananias, eu mudei a história dele. Ele desceu a um nível mais profundo. Agora ele não é mais como vocês esperam.
Vai lá, Ananias, põe a mão sobre ele e faça ele tornar a enxergar, porque agora esse Paulo é para mim um vaso escolhido. Você já parou para pensar Jesus olhando para você e dizendo: ele é para mim um vaso escolhido, ela é para mim um vaso escolhido, ao nível mais profundo. Paulo tem experiências. Tu acha que Paulo, porque era conhecedor da lei, já saiu correndo e foi pregar para multidões? Foi para o deserto para ser provado, anos sendo provado. E mesmo depois de sair do deserto, aí entra Barnabé na história. Olha, tem um camarada aí que anda pregando como ninguém, vocês não vão nem acreditar que ele é. Aí Pedro fala: eu vou dar conversa para esse cara perseguia a gente, queria matar nós tudo. Aí o próprio Paulo fala: gente, vocês não estão entendendo o nível que eu era. Que nível que eu era? Eu estava no momento em que apedrejaram a Estevão. Sabe a capa que arrancaram dele? Depositaram ela aos meus pés. Quando você chega a um nível mais profundo, você é confrontado pelos seus próprios erros. Só que a gente não fica nos erros, a gente conhece uma graça que transforma os nossos erros em experiência. Agora Paulo já diz assim: eu sei que eu não sou merecedor. Aí ele diz assim: porque eu sei que eu sou o menor de todos os apóstolos, mas ele me escolheu para ser o profeta entre os gentios. Eu sou pregador da graça, graça essa que um dia me alcançou, porque a circuncisão não resolveu nada na minha vida, mas eu experimentei uma circuncisão espiritual que me separou do pecado e me deu uma nova vida em Cristo. Aí a gente entra lá em Romanos capítulo 8, que fala sobre nós oferecermos o nosso culto ao Senhor. Isso é Romanos 12, mas no Romanos capítulo 8 ele fala: olha, agora vocês já não são mais escravos do mundo, agora vocês têm um livre entendimento para poder adorar. Esse apóstolo que desceu ao nível mais profundo começa a liberar uma palavra sobre nós. Antes andávamos agarrados nas correntes e algemas do pecado, mas quando ele morreu por nós na cruz, o Cristo ressurreto, nós fomos libertos das algemas do pecado. A carne não nos domina mais. Agora nós temos o Espírito. Esse Espírito pega a nossa certidão, está lá no capítulo 8 de Romanos, e escreve na nossa certidão assim: não mais filhos da perdição, agora filhos de Cristo. Apóstolo Paulo, prova para mim que agora eu sou filho de Cristo. Aí ele diz assim: tu é tanto filho de Cristo que temos agora a liberdade para chamar ele de Pai. Abba, Pai, Paizinho querido. Não bastando isso, Paulo desce ao nível mais profundo e libera para nós ainda mais uma palavra: libertos do pecado, a corrente do pecado não nos amarra mais, temos uma nova certidão, somos chamados filhos de Deus. Por sermos filhos de Deus, somos co-herdeiros com Cristo. O que é isso aqui, missionária? Tu é filho de Deus e ainda participa da herança dele. O céu é a nossa herança, o galardão é a recompensa daquilo que recebemos. Paulo desce ao nível mais profundo. Tem herança? Tem. Então o que mais ele poderia deixar como um pendão, como um depósito, dizendo assim: eu vou voltar? É porque lá em João 14 ele disse: vou para o meu Pai. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse verdade o que eu estou te dizendo, eu nem teria proferido essas palavras. Vou preparar-vos um lugar, mas deixarei o Espírito que estará com vocês todos os dias até a minha vinda. Paulo nos lembra isso. Ele foi, mas deixou um pendão aqui. E o que é isso? É o Espírito Santo. Aí ele diz assim: Espírito esse que
está lá no capítulo 8, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aí Paulo chega no versículo 31 do capítulo 8 ao Romanos, que eu e você gostamos muito de falar esse versículo. Que diremos, pois, a estas coisas? Que coisas são essas? Ao pecado, aos frutos da carne, a libertação do pecado, a nova identidade na certidão de nascimento e a presença do Espírito Santo. Quando o pecado pensa que vai nos dominar, vamos ao nível mais profundo e dizemos: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Tu acha que Paulo parou aí? O capítulo 8 continua e ele diz assim: tá achando que quando vamos a um nível mais profundo, alguma coisa vai poder nos separar dele? Eu não entendo um crente que experimenta Deus e depois troca ele por cachaça. Eu não entendo alguém que prova do que estamos vivendo dessa manhã e troca por uma noite de prazer. É porque nunca experimentou a verdadeira essência. Porque quem experimenta esse Deus não quer coisas dessa vida, ele quer mais de Deus. Ele não importa se ele está bem empregado, se gostam dele, se olham feio para ele no trabalho, se a menina aceitou ou não o pedido de namoro dele. Ele quer um nível mais profundo. Aí ele diz assim: quem poderá nos separar do amor de Cristo? A morte, o pecado, cachaça, amigos, vícios dessa vida, promiscuidade, lascívia, nada poderá nos separar do amor de Deus. Ao nível mais profundo que descermos, lá ele estará. Pode ser o mais alto, o mais largo, o mais distante, nada nos separa do amor de Deus. Sabe por que eu estou te dizendo isso? Se tu descer hoje ao nível mais profundo, o pecado não vai te arrancar deste lugar. Satanás não vai ter poder de arrancar você desse lugar. As lutas dessa vida não vão te arrancar deste lugar. Você vai descer ao nível aonde nada poderá te separar do amor de Deus. Aí Paulo continua: a morte ou a vida, os anjos ou os principados, eu estou certo de que nem as potestades deste mundo poderá nos separar do amor em Cristo Jesus. Nível mais profundo. Não conquistou mais ainda porque não quis descer. Desce mais 1000 côvados. Mergulha mais. Ei, Naamã, enquanto não tiver os 7 mergulhos, não vai ser curado. Desce 1, desce 2, desce 4, 5, 6, quantas vezes for preciso. Desça até atingir aquilo que o Senhor tem preparado para você. Vá mais fundo. Eu juro, agora eu vou parar. Só para a gente experimentar mais um pouco. Esse menino tá muito ligado, cara. Lembra que eu falei de Pedro na vigília? Começa sendo chamado. O hino quem mandou largar a rede não é dele, tá? Não é do Pedro. Não é não. Porque ele não largou a rede não. Pelo contrário, ele foi lá buscar ela. Começo dos evangelhos tem um encontro com Jesus. Que experiência aquela. Jesus mostra que naquilo que eles pensam ter domínio, é assim que Jesus faz com a vida da gente.
Jesus gosta de levar a gente para a instabilidade, sabe? É para a gente entender que quem manda é Ele. Jesus parece que virou pega-pega aquele dia no mar. Lançava a rede aqui, os peixes iam para a direita. Lançava na direita, os peixes iam para a esquerda. Não pegaram nada. Aí Jesus vem para o mar comigo. Aí Jesus mostra aos convencionais que não é do jeito que a gente espera. Aí Jesus fala: joga a rede aqui. Mas não dá. Aqui não é lugar de pescar. Jesus fala: só lança a rede. O que Pedro responde, gente? Sobre a tua palavra lançarei a rede. Lembra que eu te falei sobre o confronto na palavra? É isso que Deus gosta. Use a palavra. Sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Era tipo assim: eu entendo que não vai dar certo, mas se o Senhor está dizendo que vai, eu acredito. Tudo diz que não, mas sobre a tua palavra eu acredito que vai acontecer. As experiências de Pedro você conhece. Jesus chama, ele começa a viver o sobrenatural. Jesus já começa perturbando a mente do Pedro logo de cara. Como? Entra na casa dele e cura a sogra. Tu não vai chamar Jesus para tua casa hoje, né? Eu senti, tá? Porque se o almoço for na sogra hoje, deixa Jesus aqui, pega ele mais tarde. Brincadeira. Leva ele para casa da sogra. Sabe por quê? Ela não chama: oh Jesus, me perdoa. Ela não chama a sogra tudo de cobra. A minha é uma bênção. Lá em Corumbá. Aí leva Jesus lá, irmão. Porque lá em Gênesis Jesus não falou que a cobra até feriria o calcanhar, mas ele esmagaria a cabeça da serpente. Pega ela, Jesus. Brincadeira. Jesus vai lá e cura a sogra de Pedro. Aí tem aquele encontro que, quando Jesus dá uma palavra dura, fala sobre comer a carne dele, beber o sangue. O povo não entende nada. Os discípulos começam a ir embora, vários. Aí só ficam os mais chegados, ficam os 12. Aí Jesus olha para eles e fala: e vocês? Não vão embora também? Aí os discípulos liberam uma palavra: ah, Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Aí num outro diálogo Jesus olha para os discípulos e fala assim: o que estão dizendo que eu sou? Tu é Elias? Não. Aí Pedro: tu és o Filho de Deus, o enviado para nos resgatar. Pedro, vês que não foi tu que falaste, mas foi o Espírito. Versículos seguintes, Pedro já libera uma palavra que não era de Deus, né? Você sabe a história: para trás de mim, Satanás. Aí vem, nega uma, nega duas, nega três. Aí a gente vai lá para a beira do lago em Genezaré. E é aqui que eu quero encerrar minha palavra. Eles estavam fazendo o quê? Pescando. Porque Pedro não tinha cantado o hino Quem Mandou Largar a Rede. Ele deveria ter largado, mas ele pega a rede e vai de volta. Voltou a pescar o Simão lá no mar em Tiberíades. Aí quando ele chega lá, João reconhece Jesus. Não é Jesus ali? O que eu falei para você? Que Jesus gosta de comer. Que aí Jesus grita para eles lá da beira: tens alguma coisa aí para comer? Jesus sabia que eles tinham pescado nada. Tem ou não tem senso de humor? Falei para vocês que ele tem. Tem alguma coisa para comer? E lógico que não, gente. Quem está longe de Jesus nunca tem alimento. Não tinha nada. E Jesus fala: então tá bom. Então lança a rede aí à direita do barco. Não era sobre a palavra lá no começo que as coisas aconteceriam? Faz de novo.
A tríade aí, Pedro, Tiago e João. Sobre a minha palavra, joga agora à direita. Sabe o que eu gosto disso aqui? É aqui que eu quero, em nome de Jesus, terminar. Eu juro que eu vou parar. É que ele precisa viver um nível mais profundo, Pedro, agora. Lembra que nós lemos lá em Ezequiel? Que chega num momento agora que não dá mais para andar, porque as águas são muito altas e você tem que fazer o quê? Tem que capítulo 21 de João, versículo 7. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, isso é João, é o Senhor que ali está. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, pegou a túnica, colocou. E o que ele fez? Lançou-se ao mar. Bora nadar, Pedro? Vamos descer a um nível mais profundo? Pedro agora se lança ao mar para poder encontrar Jesus que estava na beira da praia. Imersão, desceu ao nível mais profundo. Agora ele encontra com Jesus, tem um diálogo com Jesus. Pedro, tu me amas? Tu sabes, Senhor. Pedro, tu me amas? Tu sabes, Senhor. Vem, Pedro, desce mais. Pedro, tu me amas? Ah, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, porque você escolheu nadar, Pedro, não ficou esperando o barco chegar na beira para me encontrar. Lembra a atitude da Marta? É a atitude do Pedro aqui. Se lançou para poder encontrar Jesus. É o que ele espera de nós nesta manhã, nos lançarmos para poder encontrar com ele. E quando nos lançamos, tem diálogo no final, destinado profundo. Ei, tu me amas sim, então vem experimentar algo novo comigo, Pedro. Eu vou te levar a um nível que você ainda não experimentou. Se coloque de pé, por favor. Quem determina o nível é você. Vai ficar sendo conhecido só por quem escolheu a boa parte? Ou você quer ver a glória de Deus? Vai ser conhecido só pelos erros do teu passado? Ou vai se tornar um pregador da palavra de Deus? Vai ser só conhecido por um perseguidor? Ou quer ouvir Deus dizendo que você é um vaso de honra? Vai ser conhecido só por aquele que antes era pescador? Ou vai ouvir dos grandes no Sinédrio, quando foram confrontar Pedro, olharem e dizerem: mas não eram esses aqueles varões da Galileia que eram pescadores e desceram ao nível mais profundo? Da onde é que eles tiram tanta autoridade no falar? Agora, em um nível mais profundo, vão tentar te dizer, estereotipar quem é você, mas não vai ter como. Vão ter que dizer: não são estes aqueles que seguiam a Cristo, outrora pescadores, agora pregadores do Evangelho. Vão ter que olhar para dizer, para você e dizer: não era este Paulo aquele que perseguia a igreja? Não, não, não. Quem que é esse Paulo? É aquele que foi açoitado, mas à meia-noite cantava e orava hinos ao Senhor. Quem desce ao nível mais profundo, mesmo em cadeias, vê um terremoto acontecendo, mesmo
mesmo em cadeias, vê as algemas caindo e provando algo a mais. Em nome de Jesus Cristo, eu dou uma ordem agora, Satanás. As algemas que estavam aprisionando esse meu irmão e essa minha irmã, de descerem ao nível mais profundo, está vindo aí um terremoto que vai abalar as estruturas deste lugar. As cadeias vão cair, as algemas vão se quebrar, e vai ter experiência. Senhor Jesus, abra os céus aqui agora. Abra os céus e faça-nos descer ao nível mais profundo em Ti. Libera, Senhor. Libera, Senhor. Libera, Senhor. Libera, Senhor. Libera dons espirituais. Vamos, receba dons de língua. Seja batizado com o Espírito Santo e com fogo. Quem desce na imersão é cheio